e fazendo uma diferença entre os ataques que faz, por exemplo, eu já falei para essa mulher que o que ela tem que fazer é parar de ter filho. Pois é, e queria só abrir um parênteses, ô Pitoli, porque se a gente coloca tudo também no balaio da senilidade ou do avanço da idade, e com todo respeito, né, é um fato da vida, né, não é disso que se trata, né, mas do fato de o Biden estar ainda na vida pública e querendo governar os Estados Unidos nas condições em que está. Mas se a gente coloca, no caso do Lula, tudo no balaio da senilidade também, a gente acaba, de certa forma, tendo uma certa benevolência, né, e acho que não é por aí, porque me parece que tem muito método essas declarações do Lula. Quando ele não quis, ele não estava dando entrevistas, ele ficou um tempão sem aparecer em público, naquele momento que o governo ainda estava numa certa lua de mel, logo depois de ele tomar posse para o novo mandato, veio o 8 de janeiro, e aí como era interessante que ficasse no centro da mídia e no centro das atenções o 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal e a crise do Yanomami, do Bolsonaro, coisa e tal, ele ficou quietinho. Agora que interessa, ele vem a público, e com isso ele consegue tirar, por exemplo, de cena ou deixar mais afastado do noticiário o caso do arrozão, o caso das milícias digitais, coisas sobre as quais a gente tem falado, é claro, aqui em espaços independentes como o nosso, aqui no Bradock, mas que a grande imprensa não tem se debruçado. Então, sempre que o Lula vem a público com esse tipo de declaração, que faz o dólar disparar, que deixa o mercado em polvorosa, ele acaba, de certa forma, usando isso para blindar o governo, ou pelo menos funciona para blindar o governo dos eventuais e potenciais casos de corrupção que estão surgindo por aí. Então, acho que tem que ter muita cautela ao colocar aí o Lula na prateleira do Biden como um velhinho que está perdido e não sabe o que faz, porque ainda me parece que tem muito método, sim, nessa metralhadora de bobagens que o Lula ligou aí nesses últimos dias. E você, Pitoli, o que é que pensa? Perfeito, Brown. Tua análise é correta. E eu faço só uma linha do tempo, voltando ali o Lula sindicalista, o Lula do início da sua jornada na política, né, o Lula candidato a presidente em 1989. Aquele ali era o Lula, né, muito perto da sua essência. Aí o Brasil foi seduzido pelo Lulinha Paz e Amor, personagem criado pelo finado e Duda Mendonça, quando naquela eleição de 2002 cria-se aquela aura de pacificação, carta aberta ao povo, né, tentando mostrar para os banqueiros e se vendendo para eles, né, que tudo estava caminhando bem, caminharia bem, chegamos aqui hoje aos 30 anos do Plano Real, enfim. Então, esse personagem criado para a eleição de 2002 por Duda Mendonça, que seduziu o eleitor e colocou o Lula pela primeira vez no poder, aquilo era uma mentira. Então a gente viu Lula 1 e Lula 2 com discursos controlados, ainda precisando, né, estabelecer o projeto de poder do PT, que era ficar 30 anos comandando o Brasil. Então teve, sem dúvida alguma, essa máscara, esse personagem criado para um projeto muito maior. O que a gente vê hoje, né, com a morte do Duda Mendonça e provavelmente sem a substituição para esse que escrevia os textos do Lula, é o Lula de volta à sua essência. Então, quando a gente vê os textos, né, e fazendo uma diferença entre os ataques que faz, por exemplo, eu já falei para essa mulher que o que ela tem que fazer é parar de ter filho. Esse é o Lula na sua essência. O Lula, né, do arrozão, o Lula que esconde milícias digitais, como você muito bem colocou, Brown, é o Lula articulado, é o Lula que sabia que 1 milhão de toneladas de arroz seria comercializado a 7,5 bilhões de reais, cifras que o PT conhece muito bem em função do petrolão em especial. Então, eu não vejo nenhum envolvimento com a senilidade. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na rádio lá de Feira de Santana, ele diz que há tempos não há invasão do MST, que o MST, o Salles foi relator da CPI do MST. Salles, imaginar que o Lula disse hoje numa entrevista numa emissora de rádio que há tempos não há invasão do MST no Brasil, então percebe que ele continua a mentir e tudo isso tem intenção. Não posso crer que é simplesmente, aliás, passa longe a senilidade, Brown.